Vida eterna, que é o segundo tópico do nosso título aí. Diz assim, João 5,24: quem ouve a minha palavra tem a vida eterna, passou da morte para a vida. João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida eterna, o nosso conceito de vida eterna está muito ligado ao céu. Está muito ligado a uma expectação do céu. Então assim, a gente pensa que a nossa vida eterna vai começar no momento que Jesus vir das nuvens e nos chamar para a sua glória, e a gente está enganado. A vida eterna, ela começa aqui. E só existe vida eterna para aqueles que exercem uma vida ou escolhem viver uma vida com o eterno. Ou seja, você, para viver a vida eterna, você precisa ter uma vida com Deus. Por isso que o Salmo lá de Davi diz assim: bom para mim é me aproximar de Deus. Por quê? Porque se eu me aproximo de Deus, eu estabeleço um relacionamento. Por exemplo, a Bia e o Bruno, eles estão estabelecendo uma aproximação para casamento. E isso vai se tornando cada vez mais íntimo, não é verdade? Então assim, vai se tornando íntimo, daqui a pouquinho eles estão gerando novas vidas. E aí a família vai crescendo e as coisas vão, né, ficando cada vez mais sérias, não é verdade? Porque tudo que evolui no relacionamento torna um relacionamento mais sério. Mas se feito direito, na presença de Deus, com o auxílio de Deus, se torna algo poderoso nessa vida. Porque se torna modelo para muitas outras famílias. Mas principalmente por quê? Porque glorifica aquele que instituiu o casamento. Que foi quem? Deus. Então assim, você torna aquilo que Deus fez santo para a glória dele. Porque você mantém santo, você mantém puro, você mantém maravilhoso do jeito que ele fez. Não como os homens fazem, torna aquilo uma coisa, né? E até nós crentes hoje gostamos muito de usar esses termos pejorativos de depreciação do casamento como se fosse ruim. Você vê isso na internet, um monte de lugar, e não é. Deus fez algo que é maravilhoso. E se nós fizermos do jeito que Ele nos ensina, continua maravilhoso e glorifica o nome dEle sempre. Basta, se não tiver maravilhoso, se converte, que melhor. Tá? Né? Mas assim, o que eu quero dizer, vida eterna tem a ver com isso. Com uma construção de um relacionamento com Deus crescente e que vá para o alto. Ou seja, você só vai subir se esse relacionamento que você constrói com Deus se tornar crescente e que sobe. Porque a nossa expectativa não é de uma vida eterna porque eu gosto de viver. A minha expectativa de vida eterna é estar junto com Cristo. Se não for junto com Ele, para que eu quero viver eternamente? Sem Ele, a vida eterna nem me interessa. Então, nós precisamos entender que vida eterna é muito mais do que viver eternamente. É viver com Deus a partir de já e para todo o sempre. Né? Mas vamos para os textos da nossa aula. João 11, 25 a 27. Eu quero que os irmãos todos abram, que nós vamos ler todos juntos esse texto, amém? Eu sei que assim, a gente tem um monte de Bíblia diferente, né? Complica tudo. Mas leiamos todos juntos, mesmo os que estão com a Bíblia diferente, por favor, leiam o texto junto com a gente, em voz mais baixinha. João 11, 25 a 27. Eu estou falando e nem... João 11, 25 a 27. Não estava nem abrir, que eu coloquei aqui no meu estudo, já coloquei todos os versículos para eu não...
Vamos lá? Diz assim o nosso primeiro texto aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Amém? Então, esse texto, ele fala de uma ressurreição que não é a ressurreição que nós queremos tratar hoje aqui, né? Mas Jesus está falando da ressurreição que nós vamos tratar hoje aqui. Mas a ressurreição que acontece na vida de Lázaro não tem nada a ver com a ressurreição que nós queremos tratar aqui. A ressurreição que aconteceu na vida de Lázaro é algo que enche os nossos olhos, como um grande milagre, não é verdade? Então, se eu ver uma pessoa morta ressuscitando ali, como é algo que eu não vejo todo dia, não é corriqueiro do dia a dia, é claro que eu vou falar, milagre, aleluia, glória a Deus, né? Mas, por exemplo, a ressurreição que nós queremos tratar aqui não tem nada a ver com essa ressurreição, até porque, vou explicar que assim, a ressurreição que Lázaro viveu é algo muito pequeno, com base no grande poder que o nosso Deus possui. Até porque Lázaro ressuscitou na mesma idade que ele tinha. Aí você imagina, tem aqueles... esses dias eu estava vendo uma família lá chorando por uma morte de um parente que era avó. Ela morreu com 97 anos. Como que eu vou viver sem a minha avó? Eu fiquei pensando comigo, gente, eu não consigo conceber esse tipo de coisa, nem entender às vezes. Porque assim, a pessoa tem 97 anos. Aí tudo bem, aí a família toda evangélica. E aí vem uma pessoa e diz assim, como que eu vou viver sem a minha avó? Não pensou para dizer, é só sentiu. Você entendeu? Aí tá bom, vamos dizer que Jesus tenha misericórdia dela e ressuscite a avó dela com 97 anos. Quantos anos vocês acham que a avó dela vai viver mais? 2 meses. Você entende? Nos falta às vezes um pouco de bom senso na nossa forma de crer, na nossa forma de viver a vida cristã. Porque assim, Lázaro ressuscitou com a mesma idade que ele tinha, mas ele vai morrer de novo, essa morte natural. Vai voltar a morrer a morte natural. A ressurreição da qual nós estamos falando não é uma ressurreição que nós voltemos a morrer depois para ressuscitar de novo. Não. Essa ressurreição é uma ressurreição em que nós vamos ser ressuscitados e chamados na glória do Pai, e lá nós já vamos ser transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, ou seja, nós vamos receber de Deus um corpo glorificado, no qual a morte já não tem mais poder. Então assim, dali para frente nós vamos viver na glória com Deus. Não tem mais volta, não tem mais sequência de vida nessa terra. Então, essa ressurreição é a que nos importa. Eu disse até na aula dos jovens que nós gostamos tanto, somos tão apaixonados por esta vida, que ficaríamos mais felizes se Deus nos prometesse uma ressurreição nesta vida do que a promessa da ressurreição para a vida eterna. Tem muito cristão que, se você perguntar para ele, porque ninguém quer morrer. Então, por exemplo, morreu com 70, eu gostaria de ser ressurreto aos 70. Se me garantir que eu viva mais aí uns 15, 20 anos igual Ezequias, né? Eu já fico feliz. Mas por quê? Porque ama demais essa vida. Só que presta atenção numa coisa, Ezequias, ele recebeu 15 anos a mais, não recebeu? Nos 15 anos a mais que ele recebeu, sabe o que ele fez? Ele só fez besteira. Ele só fez besteira. Então, às vezes a gente precisa pensar no que a gente quer, o que a gente acha importante. Porque o que realmente importa para nós é a vida eterna. E a vida eterna começando já. Uma consciência livre dessas... Vamos dizer, a gente às vezes mendiga por coisas que não importa para nós, não faz diferença para essa vida.
ou para a vida vindoura? Então assim, eu sempre falo para os meus filhos, olha, estejam sempre prontos, porque na hora que Jesus me levar, lembrem sempre de uma coisa, eu vou estar muito feliz, então não fiquem tristes. Até porque eu não vou nem lembrar quem são vocês, né? Então, eu vou estar muito feliz. Portanto, não tem motivo para vocês estarem tristes. Eu sei, falo para eles, eu sei que é natural, a separação gera uma dor, uma tristeza. Sofram, mas não fiquem, desesperados, agoniados. Ai, minha vida acabou. Não acabou, porque a minha só começou. E glórias a Deus por isso. Lembrem-se disso, a minha só começou. Então, fiquem felizes por mim. Porque se você, meu irmão, vive essa vida esperando ser feliz nessa vida só, eu estou esquecendo essa parte, porque aqui eu já sou feliz porque eu tenho Cristo, mas eu só vou ser mais feliz quando eu chegar na vindoura. Então essa é a minha expectativa. E eu digo isso para os meus filhos, não fiquem muito tristes, porque eu vou estar muito feliz. Não fiquem pensando muito em mim, porque eu nunca mais vou pensar em vocês. Então eu tento ser já mais prático com eles e explicar essas coisas já. Falta muito tempo ainda, mas vou explicar até o dia que eu morrer, para ver se eles entendem e sejam, sábios na hora de sofrer com a perda, porque precisamos ter isso. A nossa vida não acaba quando a outra termina. A nossa vida continua. E a nossa vida não é mais uma vida para essa vida só, para esse mundo só. É uma vida eterna. Então, Jesus, quando fala aqui para Lázaro e ressuscita Lázaro, eu não quero nem entrar na ressurreição de Lázaro nesse texto, porque só foi citado ali um ensinamento de Jesus para Marta e Maria e para aqueles homens, mas assim, a ressurreição de Lázaro, Jesus mesmo fala lá naquele momento, só é para manifestar a glória de Deus, é só para glorificar a Deus. Os milagres só servem para glorificar a Deus diante dos homens, mas a vida eterna nos leva, a ressurreição que vai nos levar para a vida eterna, ela vai nos levar para o lado de Deus, para o reino de Deus, para viver com Deus. Olha a diferença que isso é para as nossas vidas. Eu vou só abrir aqui um outro texto que eu montei também, paralelo a ressurreição, prova da ressurreição de Jesus. Eu quero só falar disso, sair um pouco desse texto e vir para Mateus 28, de 1 a 10. Os irmãos só anotem se quiserem conferir. As mulheres vão e encontram o túmulo vazio. Todos têm como prova de que Jesus ressuscitou o fato do túmulo até hoje estar vazio. Todos que foram lá depois de então, nunca encontraram o corpo de Jesus naquele túmulo. Ele está vazio até então. Os romanos e os judeus da época decidiram dizer que o corpo foi roubado e uma série de coisas à noite, né? Mas a grande verdade, meus amados, é que Jesus, ele ressuscitou assim como ele prometeu. Ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E uma coisa que a gente precisa entender e que o próprio Jesus diz: tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Então o que Jesus diz não passa, acontece. Então Jesus disse para os discípulos o quê? Que ele ressuscitaria no terceiro dia, e ele ressuscitou no terceiro dia. A prova disso não é a que eu constato indo lá no túmulo. A prova é a que eu constato quando eu encontro ele. Eu sei que ele vive. Vocês sabem que ele vive. Não adianta eu ficar querendo provas. O cristianismo de hoje, ele se tornou muito científico. Tudo precisa ser provado, tudo precisa de uma teoria, tudo precisa, desde a reforma, tudo se tornou muito mais científico do que por fé. Mas a grande verdade é que eu só sei que Jesus ressuscitou. A única prova de que Jesus ressuscitou sou eu mesmo, a minha fé. Eu não posso provar isso para o Emerson, eu não posso provar isso para a irmã Narcisa, eu não posso
provar isso para ninguém, eu só posso provar para mim mesmo, no meu relacionamento com Deus. Eu sei que Ele ressuscitou e ninguém muda isso na minha vida e no meu coração, porque eu vivo pela fé no Filho do Deus vivo. Eu sei que Ele ressuscitou e não tenho dúvidas de que eu também vou ressuscitar. E a prova de que eu vou ressuscitar é que Ele ressuscitou e eu creio nisso. A Bíblia ela é clara sobre isso, mas os homens colocam um monte de pormenores, e se você for, como muitos cristãos hoje vão, portanto, buscar entender, eu quero a prova disso, eu quero a prova daquilo, daqui a pouquinho você está perdido. Eu já vi cristão ir para o satanismo, eu já vi cristão virar muçulmano, eu já vi cristão virar umbandista, eu já vi cristão virar todo tipo de coisa, procurando coisa que não tem que procurar, se envolvendo em coisas que não precisa se envolver. Precisamos viver pela fé. Como eu disse na pregação semana passada, o homem viverá, é o que Abacuque diz, o homem viverá pela fé. E aí Paulo reforça isso 2 vezes nas suas cartas, que o homem viverá pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé, não pelo conhecimento que dominamos. Senão nós vamos nos perder também, assim como muitos têm se perdido. Um outro texto que fala sobre ressurreição, eu queria ler mais algumas coisas aqui, mas como é acréscimo da aula, eu vou seguir dar prioridade para a aula, que hoje eu não tenho muito tempo. Inclusive vou pedir para a Bia fazer o nosso resumo, Bia, e de forma, como o pastor pediu, mais breve possível. Nós vamos ler o próximo texto, Coríntios 1 Coríntios 1, (20 ao 22). Isso mesmo, 20 ao 22. Vamos ler todos juntos também, amém? Todos acharam? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus loucas a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Esses versículos eu acho eles muito interessantes, porque eles revelam muito do que nós vivemos hoje no meio evangélico, né? Nós vivemos hoje praticamente no meio evangélico 2 linhas teológicas predominantes. Uma busca muitos sinais e outra busca muito conhecimento e sabedoria. Eu gosto das duas. Eu não sou adepto de nenhuma das duas. Eu sou adepto de Cristo. E eu abraço as duas e, como a Bíblia diz, eu analiso tudo e retenho o que é bom. Mas hoje nós temos os gregos e os judeus, aqueles que buscam muita sabedoria. Todos aqui são muito mais inteligentes do que eu, sabem que a Grécia é o berço da sabedoria do mundo. Então, assim, a maior biblioteca que existiu estava lá em Alexandria, né? Então, assim, os homens sábios viviam ali e dali se disseminou sabedoria para o mundo todo. Inclusive, assim, Roma, apesar de ser o império dominante da época, chupinhava toda a sabedoria da Grécia. Então, assim, a sabedoria grega continuava dominando sob a direção do Império Romano. Tanto que, assim, os deuses gregos eram todos copiados por Roma, né? Se você pegar os deuses romanos, são todos deuses paralelos ali dos deuses gregos já, né?
Mas é interessante que assim, você chega lá, Paulo, no Areópago, né? Ele chega com aquele discurso dele de que o Deus desconhecido que está lá naquele altar é o Deus de quem ele vai falar agora. Os gregos já, os ouvidos, opa, vai trazer um conhecimento que nós não temos, vai trazer para nós uma novidade. Então os gregos eram muito ocupados em buscar novidades, mas os judeus, eles viviam ainda por uma fé. Por mais que você provasse por A mais B, por mais que Jesus fizesse os milagres, por mais que Jesus mostrasse que ele era Deus, provasse, dissesse eu sou, os judeus persistiram em viver a fé na sua própria antiguidade, na sua própria religiosidade. Né? Deus de hoje, até hoje, para eles, Messias haverá de vir. Sim, vamos ver. Então, quando esse texto chama aqui, né? Por exemplo, ele já começa dizendo, onde está o sábio? Porque assim, a gente pensa que uma pessoa sábia é aquela que domina o conhecimento. A grande maioria das pessoas sábias que eu vejo nesse mundo não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Já começa aí, já cai por terra toda a sabedoria dele. Aí, de que adianta você dominar toda a sabedoria e não conhecer a verdade? Aí ainda pergunta, onde está o escriba? O escriba é quem? É aquele que anota tudo, que registra todos os acontecimentos, ou seja, domina o conhecimento de tudo que acontece. Mas poxa, não é capaz de reconhecer Jesus como Salvador do mundo. Também já era, dançou. Onde está o inquiridor deste século? Quem é o inquiridor desse século? É o diabo. Sabe? Talvez você não perceba isso, mas ele vive aí tentando inquirir no seu coração se você está certo, se você está errado em fazer isso, se Jesus muda mesmo a sua história, se Jesus faz isso mesmo, se Jesus faz aquilo, tudo aquilo. Todos nós já vivenciamos esse tipo de sentimento no coração, não já? É o inquiridor deste século. Ele faz de uma forma tão sutil que você nem percebe que é ele que está fazendo, mas é ele. Ele que quer te desviar da fé, ele que quer te desviar da rota, que te leva a essa ressurreição e vida eterna. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sabe, ainda hoje, o que para nós é tão claro, tão, sabe, verdadeiro, quando você vai falar com uma pessoa que domina o conhecimento nessa terra, ela acha isso uma loucura, um devaneio. Ou vocês já tiveram essa experiência? Eu trabalhei 12 anos na universidade, então eu conversava com muitos doutores PhDs, e às vezes eu ia pregar o evangelho para eles e eles falavam, você é louco, você é doido. Mas, por exemplo, um dia eu conversando com um doutor lá do Espiritismo, aí ele pode me dizer com todas as palavras que ele quer, que assim, aí eu comecei a questionar ele, falei, por que se a gente reencarna, por que a população aumenta e não se mantém igual? Porque vêm seres de outros planetas que encarnam novamente, reencarnam aqui no nosso planeta, que morrem em outros planetas e reencarnam aqui nesse planeta. Por isso que a gente tem sempre um aumento. Aí eu escuto um devaneio desse e é normal. Mas quando eu falo que Jesus morreu, ressuscitou e vem me buscar nas nuvens para me levar para a sua glória, eu que sou louco. Não é incrível isso? Aí, esse que fala uma besteira dessa, que existe, as pessoas morrem lá em Júpiter e renascem aqui no planeta Terra, esses são sábios, são inteligentíssimos, são pessoas... E ele escolhe crer numa... Falou, gente, eu desde de novo, eu assistia os jornais aí, eu lembro que uma vez falaram de uma galáxia.
aí mostra uma foto borrada, assim, ó, de uma galáxia, lá não sei aonde. Eu não estou discutindo que não seja uma galáxia. Mas sabe, eu olho para aquilo, todos nós olhamos para aquilo e a gente decide acreditar naquilo. Porque certeza de verdade, quem tem? Você é cientista? Você foi lá para comprovar? Não, não foi. Mas assim, a gente vê um borrão que o cientista diz, aquilo é uma galáxia pela perspectiva tal, porque eu olhei pelo telescópio lá X, mas eu mesmo não sei. Mas eu acredito. Mas Jesus está aqui, ó, se revelando para mim, eu prefiro não acreditar. Então eu fico procurando descobrir se tem vida em outros planetas. A vida está em mim e eu fico rejeitando. A gente precisa ser um pouquinho mais, sabe? Essa loucura de dar o passo para a verdade precisa acontecer na vida das pessoas. E é isso que falta na vida da humanidade. Cada dia eles dão passos largos para a mentira, mas nós cristãos ainda temos dificuldade de simplesmente dar um passo para a verdade só porque nós não entendemos tudo. Então, aqui, inclusive, uma coisa que... Mas nós pregamos... Não, aqui eu já estou no 23, não vou usar o 23. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Sabe, hoje, se você perguntar para mim, você precisa de sinal? Não preciso mais de sinal. Eu não preciso mais de sinal. Talvez alguns de vocês possam precisar de um sinal. Então, se você precisa de um sinal, peça a Deus, Ele vai te dar esse sinal. Porque Deus dá sinais da sua ressurreição, Ele dá sinais de que Ele vive. E Ele deixa isso muito claro no nosso particular. Porque a salvação, ela é individual. Sabedoria, Ele também dá. Né? Então, se você quer uma sabedoria que faça diferença na sua vida, busque de Deus. Não adianta você buscar só nos livros, não, porque você não vai encontrar. Você pode encontrar muito conhecimento nos livros, mas sabedoria e inteligência para tratar todo esse conhecimento que você adquire, peça a Deus que Ele é uma fonte mais confiável para isso. Então, a ressurreição, acho que ficou claro para vocês, né? Não sei, alguma dúvida sobre a importância da ressurreição para nós? Então vamos falar um pouco da vida eterna. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 14. Essa estante aqui que está muito inclinada, ela pegou um pouquinho as coisas. 13 ao 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 14. Esse texto ele começa dizendo, todos acharam? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha, dentro do que eu falei, né, a orientação que eu estava falando. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, é uma orientação muito simples e clara, né? Para a gente entender como funciona o propósito de Deus na nossa vida. Aqui ainda é um texto que fala sobre ressurreição também. A gente só tem um que a gente vai tratar sobre a vida eterna, mas eu vou pegar uns outros que eu marquei aqui. Mas eu acho importante esse texto aqui também, porque assim, a gente precisa ter essa coerência, né? Esse conhecimento. A gente não pode ficar ignorante a respeito dessas coisas.
sabe? Muitas vezes a gente vive uma vida em Cristo pensando muito no benefício para esta vida. Então, assim, a gente vive ligado ao que a gente conquista nessa vida, as coisas estão dando certo profissionalmente, estão dando certo sentimentalmente, estão dando certo na vida dos nossos filhos, estão dando certo ali, e a gente vai se envolvendo com essa vida de uma tal forma que a gente esquece das coisas que a gente não pode ignorar. São coisas que, assim, estamos de olhos abertos aqui, respirando nesse momento, mas num piscar de olhos, tudo pode mudar, Cristo pode vir para nós, e talvez ainda sejamos ignorantes das coisas. E uma coisa que a gente precisa lembrar, lá do Apocalipse 22, os ignorantes, vocês não conhecem o texto, os ignorantes não herdarão o reino de Deus também. Lá tem uma lista dos que não entraram no reino, e um deles são os ignorantes. Então, nós precisamos nos esforçar para não sermos ignorantes. Quando a gente fala da importância da leitura da palavra, é exatamente por isso. Nós não podemos ser surpreendidos por nada. Então lá, Josias, eu não quero entender de ressurreição, eu não quero entender de vida eterna. É o princípio da nossa fé. Então não dá para eu ignorar esse tipo de coisa. E Paulo, ele vem falando isso aqui em Tessalonicenses, deixando muito claro que, assim, não é bom para que nós sejamos ignorantes a respeito dessas coisas, porque é o que nós vamos vivenciar. Tem coisas que nós nunca vamos saber, nós podemos especular. Eu até disse isso para os jovens. Muitos especulam sobre escatologia, querendo entender os mistérios do Apocalipse, e vão lá e inventam um monte de teorias. Eu não acredito em nenhuma delas, mas eu leio todas para saber do que os devaneios deles falam, porque assim, no final, o que eu preciso saber é o seguinte: Jesus vai vir na glória. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai vir nas nuvens e me buscar, e eu vou subir com ele no arrebatamento. É isso que eu quero, e é isso que eu busco viver. E aí eu vou conhecer a escatologia toda do céu lá com ele já, não preciso conhecer aqui ainda não. Lá eu vou saber tudo que é verdade, tudo que especular aqui, se era verdade, se era mentira. Aí eu também não vou gastar meu tempo mandando mensagem para ninguém, dizendo, você estava errado, você está certo. Não, eu vou continuar só vivendo a verdade. Tem gente, né? Eu sempre falo isso, falava muito isso, pessoal. Hoje, o povo cristão, eles brigam para estar certo. Como eu já sei quem está certo, Cristo está certo, eu só vivo para seguir a Cristo. Quero estar certo não. Só quero viver em Cristo. Mas não sejamos ignorantes. Amém? Que nós possamos crer que Jesus não é só o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que, sabe, nos tirou todas as mazelas. E uma coisa que eu acho engraçado, assim, é uma verdade, mas às vezes fica pesado demais na vida do cristão. Nós temos, por conta de teologia, nós temos o hábito de nos considerar, por exemplo, nós somos parte como que é mesmo, um dos princípios do calvinismo, o primeiro inclusive, fugiu agora, não estava agora. Não é isso não, é um dos cinco pontos, o primeiro inclusive, que é... Não, o primeiro, que é do fato do pecado do homem. Nós somos depravação total. Ou seja, nós pensamos muito nisso. Eu vejo quando o pessoal canta aquele louvor, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. O pessoal critica muito esse louvor porque, como que um ser humano que é depravado totalmente pode agora ser o espelho, pode ser a imagem do Senhor. Gente, ele não está cantando algo que não está na Bíblia. Se Jesus veio, morreu na cruz, nos redimiu dos nossos pecados e nos libertou da depravação total, nós somos o que agora? Não somos perfeitos, mas nós precisamos caminhar para a imagem do varão. Nosso objetivo é esse. Então me desculpe, se você ficar dizendo, eu sou a depravação total, você é um deprimido. Não. Eu sou filho de Deus. O Espírito dele habita em mim.
Então assim, eu fui livre por Ele para realmente ser isso, né? A imagem do Senhor, a menina dos olhos de Deus, tudo isso está na Bíblia, não é contrário. Mas tem gente que não gosta disso, prefere se sentir. Normalmente as pessoas se vestem de preto e são muito, né, doidonas. Eu não gosto muito dessas linhas de pensamento não, porque sinceramente Jesus me chamou para ser luz do mundo. Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo, assim como Ele é a luz do mundo. E nós precisamos começar a aceitar a responsabilidade que isso traz sobre as nossas vidas. A maioria das pessoas gostam de ficar jogando toda a responsabilidade para Deus e não assumir nenhuma. Nós temos responsabilidade. A única coisa que nós não temos responsabilidade nenhuma, sabe sobre o que é? Sobre a nossa salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas o que nós fazemos com a salvação que nós recebemos, todo dia o que nós vamos fazer é uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Não dá para fugir da nossa responsabilidade de praticar boas obras a partir de então, né? Apocalipse 21. Esse nós vamos falar mais especificamente da vida eterna. Apocalipse 21, 3 e 4. Diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse texto, eu fico procurando na Bíblia, eu já anotei todos aqueles textos para eu ler aqui, mas eu fico lendo na Bíblia. Quero ler só um outro texto que eu tenho aqui paralelo. Mas é interessante a gente pensar que quando a gente olha para a vida eterna, a gente pensa em todas essas questões, né? Aí a pessoa começa a pensar que eu vou morar em ruas, eu vou andar em ruas de ouro, né? Vai ter muros de jaspe, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós pensamos sempre na vida eterna, sabe com base em quê? Nas grandezas que nós conhecemos nessa terra. Então nós achamos que ouro lá no céu é alguma coisa importante, não é verdade? Então assim, nós pensamos pelas nossas próprias vaidades. Porque você imagina, se você tivesse uma rua, se você, né, assim como tem homens aí, por exemplo, tem um sheik aí, que todos os carros dele são banhados a ouro. Ele tem, acho que uns 70 carros banhados a ouro. Aí ele tem também uma mansão com mais de 200 aposentos, cheio de ouro, de diamantes e disso, daquilo. O cara tem tanto dinheiro que, ao invés de ajudar a acabar com a fome do mundo, ou tentar pelo menos ajudar um pouquinho, né? Ele prefere gastar enchendo as paredes dele de joias preciosas e os carros de ouro, né? Então assim, a gente pensa que isso é algo importante, mas não é. É algo corriqueiro para Deus, porque essas coisas não são preciosas para Deus. O precioso para Deus somos nós. Somos convidados a morar lá no céu. Assim como para nós o precioso do céu deveria ser aquele com quem nós vamos habitar. Por exemplo, quando alguém te convida para ir na casa, você não vai por conta da casa, você vai por conta da pessoa. Então assim, a gente fica, eu vejo os cristãos falando, porque lá vai ter ruas de ouro, vai ter... Gente,
nós vamos morar numa mansão celestial. Caramba, eu falo, se tiver uma barraquinha para morar lá, eu estou feliz da vida. Né? Não quero saber se é de ouro, se é de jaspe, eu quero saber que lá eu vou encontrar o Deus da vida, o Senhor que mudou a história da minha vida já aqui na terra. Então assim, é uma oportunidade que eu não quero perder de jeito nenhum. E lá eu não vou ficar dizendo, aleluia ouro, aleluia jaspe, aleluia diamante, não. Lá a gente só vai fazer glorificar o nome dele, do Deus Todo-Poderoso. Então esquece ouro, esquece jaspe, esquece. Isso aí foi deixado como referência, porque para as pessoas entenderem como vai ser bonito lá. Mas o mais bonito é o Cristo. O mais bonito é o Deus da vida. O mais bonito é você ver toda aquela corte de anjos, toda aquela beleza que a gente não consegue imaginar aqui, porque é impossível para nós. A gente só consegue pensar nessas coisinhas pequenas, que é ouro, que é jaspe, que é diamante, mas lá você vai ver tanta coisa que você nunca viu, tanta coisa que você nunca imaginou. Ah, a Letícia gosta de estrelas, de galáxias, não é, Letícia? Lá você vai ver coisas que você vai ficar embasbacado, você vai falar, era tudo pequeno perto do que eu estou vendo aqui. Se bobear de lá, olho nu, você vai ver tudo o que ele criou. Imagina, você pode criar imaginações na sua cabeça sem pecar, sabendo que nada do que você imaginar vai estar de acordo com o que você vai ver lá de verdade. Você imaginou isso? Eu fico tentando imaginar e eu fico assim, ó, meio atônito, meio bobo. Mas eu tenho consciência de que assim, eu vou ser surpreendido. A única certeza que eu tenho é que lá eu vou ser surpreendido por tudo que eu vou ver. Então isso me faz ter essa, sabe, essa vontade de chegar lá, não vejo a hora. Mas a hora é a dele. Graças a Deus ele não segue meu ritmo, né? Graças a Deus ele não segue meu ritmo. Ele segue o dele. Mas assim, gente, a vida eterna não é algo que você lá vai ser maravilhoso, mas aqui também já pode ser maravilhoso. Sabe? Você começar a viver um relacionamento com Deus aqui, você já começa a anular uma série de ações do diabo contra você. Você já começa a anular na vida da sua família uma série de ações do diabo contra a sua família. Você já começa a viver uma vida na presença de Deus e a glória de Deus começa a envolver a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você de uma forma que você passa a ser uma presença de Deus na vida da sua família, na vida dos seus entes queridos, na vida daquelas pessoas que são importantes para você e até daquelas que você não conhece. E você começa a levar luz para essas pessoas, por quê? Porque a vida eterna é essa, que a luz raiou para o mundo de trevas. E agora ela raia para esse mundo, continua raiando para esse mundo através de mim, de você. Então, ela não começa lá, ela já começou agora. Então agora nós somos aqueles que dissipam as trevas na vida das pessoas, através do quê? Da pregação da verdade, que é Cristo Jesus, que vive em nós. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, a ressurreição de Lázaro, ela está muito ligada ao que nós vamos enxergar hoje aqui no batismo. Só que assim, o batismo, a gente se batiza, e a proposta seria o velho homem morrer e o novo homem ressuscitar. Ou seja, quando você sobe, simboliza a ressurreição numa novidade de vida. E na maioria das vezes, com todo respeito, não é o que acontece, não é verdade? Mas nós mudamos. Pelo menos uma coisa precisa mudar. Precisa mudar o nosso pensamento. Em questão de começar a buscar uma vida que glorifique a Deus. Uma vida que comece a justificar o que nós tomamos de atitude aqui. Agora, essa ressurreição, meus amados, ela só vai ser alcançada, a ressurreição de Cristo, de subir para as nuvens, de ir para a glória de Deus, só vai ser alcançada se ao longo dessa vida, depois de nos batizarmos, a nossa consciência realmente nos levar a ações que glorifiquem a esse Deus, a ações que revelem que esse batismo não foi à toa, de que esse batismo não foi uma enganação. Sabe, tem muitas coisas. Hoje era para eu trazer uma atividade para vocês. As duas que eu tenho da dinâmicas aqui, as duas que eu tenho, acho que elas não são condizentes com os adultos.
Mas assim, uma que eu queria trazer, mas não consegui arrumar tempo, mas eu peço que vocês façam, de preferência, façam em casa. E eu acho que é melhor vocês fazerem no particular de vocês, mas levando a sério, ore diante de Deus. Sabe, a proposta da coroa, só que com uma mudança. Eu pedi para os jovens fazerem isso também. Façam uma coroa. Vai simbolizar a coroa da vida, que é a que nós vamos receber lá. Mas assim, escrevam dentro todas as mazelas pelas quais você ainda precisa ser morto. Sabe? Pelas quais ainda você merece a condenação eterna. Todos nós ainda temos mazelas assim. E escreva por fora aquelas pelas quais nós já merecemos a vida eterna. Você tem esse entendimento. Ninguém precisa saber disso. E comece a orar para que saia da parte de dentro as ruins e a vitória seja transparente pela parte de fora. Porque só assim nós verdadeiramente seremos uma luz impactante nesse mundo. Quando começarmos a vencer todas as nossas mazelas, todos os nossos defeitos, toda essa humanidade pecaminosa que nós ainda carregamos, e começarmos a viver, sabe, a progredir para essa estatura de varão perfeito, que é o que vai ser ressuscitado no dia de Jesus, e vai ser chamado nas nuvens, e vai ser transformado em corpo glorificado para morar no céu. Nós precisamos ter isso não como eu sou crente, da boca para fora. Nós precisamos ter práticas de crente, sabe quando? Quando nós estamos sozinhos. Nós precisamos estar preocupados nisso antes de dormir. Nós precisamos pensar nisso quando nós acordamos e vamos sair de casa. Que roupa que eu vou? Gente, eu vou vestido de cristão. Eu vou vestido de homem de Deus. Eu vou vestido de luz, de sal da terra. Porque a roupa que você usa, se ela é bonita, se ela é feia, o penteado que você faz, tanto faz, só agrada os olhos do mundo. Mas o que transforma corações é o Cristo que você veste. É o Cristo que transparece através de você quando você crê que Ele morreu na cruz por você, pagou pelos seus pecados, derrotou o diabo, derrotou a morte, e agora Ele te garante vida eterna através da ressurreição. Mais ainda, Ele garante que você vai poder morar com Ele para sempre, na glória dEle, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá mais nada desses sofrimentos que nós vivemos sobre essa terra. Mas só haverá a alegria de estar na presença dEle e a felicidade de viver eternamente com Deus, que nunca vai deixar a nossa vida, sabe, ser monótona. Vai ser maravilhosa. Então, é isso.